Você já deve ter visto vídeos como esse aí. Eu não sou ONG. E eu não sou escravo. Na realidade, você está trabalhando com seres humanos. Me tira um vendedor da minha companhia, me custa R$1 milhão. Mas é a mente. A gente, e muito possivelmente você vai se encaixar em um deles. Sim. Quando a gente fala, e pode parecer contraintuitivo o que eu vou dizer agora, mas a maioria de vocês não pode emagrecer. Algumas pessoas começaram a desconfiar, né? Depois de alguns motivos óbvios, né? De que as pessoas que estão nesse vídeo, né, esses 30, sejam os 30 gordos, os 30 desempregados, enfim, essas pessoas, na real, não são pessoas voluntárias ou pessoas simplesmente que toparam participar de um negócio, mas sim atores, né? Você vai ver que a internet começou algumas pessoas a desconfiar, principalmente depois que esse cara específico aí, esse Fernando, apareceu no vídeo do Thales falando de desempregado, depois apareceu num outro vídeo do mesmo canal falando de gordo, aí depois ele tinha aparecido no Pesadelo na Cozinha, enfim. Beleza, mas o que isso tem a ver com UGC, com estratégia UGC? Essas pessoas começaram a investigar, teve alguns vídeos aí querendo desmentir, investigar o porquê isso está acontecendo. Teve uma menina que lançou até um vídeo no TikTok que ela participou do debate lá, vamos chamar de debate com o Thales Gomes, né, do desempregado, o vídeo dela viralizou. E ela explicando, por exemplo, que ela é atriz, né? Na real, que ela é atriz, ela não fala sobre esse programa em si. Mas, de fato, já foram achados. Então, algumas pessoas já acharam que o programa estava recrutando atores e tudo mais, pagando freela para eles participarem desse canal. Só que não são atores, como você deve ter imaginado, não são atores famosos, não são pessoas ali, às vezes, que até vivem 100% dessa renda, tudo mais. E com isso tem acontecido uma coisa que é muito interessante, que faz parte um pouco dessa estratégia do canal Foco, né, que é esse canal aí que está viralizando, mas também estratégia de algumas empresas, já grandes marcas já estão utilizando como estratégia de marketing, que é o UGC, que é basicamente User Generated Content, o cacete, enfim, é User Generated Content, que é basicamente conteúdo gerado pelo usuário. E o que isso significa? O que isso quer dizer na real no marketing? Algumas marcas perceberam que é muito mais barato e muito mais impactante você ter usuários criando conteúdo para sua marca e não influencers. Então, algumas pessoas estão falando que a gente está numa crise de influencers, inclusive, alguns especialistas de marketing já começam a discutir se de fato estamos vivendo, ainda influencers têm de fato tanta influência como tinha antigamente, porque as pessoas estão sacando como funciona o jogo. Estão sacando que não vale a pena, às vezes, você acreditar fielmente ou cegamente no influenciador. Dá pra notar quando o cara faz um conteúdo e ele não gosta do produto, porque quem acompanha a vida desse cara inteira, então o pessoal conhece o influenciador. Então já teve campanhas dando ruim com influenciadores, uma série de problemas. Então, falando de estratégia de marketing, empresas já tiveram muitos dramas, muitos traumas aí com influenciadores. Isso é um ponto. Outro ponto é que, de fato, o UGC tem resultado. Eu vou falar um pouquinho mais de como funciona esse UGC. Imagine que aqui a gente tem a Beta, né, uma empresa aqui de consultoria. Nós vamos fazer uma campanha de marketing para falar de consultoria. Falar que a Beta é a melhor empresa de consultoria do Brasil. Vamos pensar uma campanha nesse sentido. Falando de marketing de influência, antes eu teria que contratar influenciadores grandes ali, que cobram um absurdo, é caro, né? Falando como empresa, como negócio, é caro você pagar. Então eu teria que pagar ali, vou pagar 100 mil para aparecer num podcast tal, vou pagar 500 mil reais para aparecer ou fazer um mês aí de campanha com tal, ou que seja 50 mil, 20 mil, 30 mil, enfim, valores e cada vez mais altos, cada vez mais absurdos, para eu começar a aparecer nos maiores canais aí do Brasil, do ramo empresarial, por exemplo. Isso é uma estratégia de marketing de influência. Qual é o grande sacada do UGC? Eu, ao invés de gastar às vezes 500 mil, eu posso gastar 100 mil, por exemplo, ou até menos. E pulverizar isso numa escala muito maior, muito maior. Então imagine só, eu pego lá 100 mil, eu utilizo uma ferramenta, como existem algumas, Influence-me, ou tem uma lá, eu acho que é Ser Influencer. Existem várias dessas ferramentas para você gerenciar micro-influenciadores, né, que é como essa galera se chama, mas na real são pessoas normais, na prática. Não são necessariamente, não quer dizer que são mini vlogueiros ou coisa assim. São pessoas que querem ganhar dinheiro com digital, mas às vezes só tem um perfilzinho, às vezes com 800 seguidores, 1.000 seguidores, 1.500 seguidores. Às vezes você vai conhecer aí, às vezes você tá assistindo esse vídeo, eu tô parente seu, você tem a mesma quantidade de seguidores, por exemplo, e às vezes não tá ganhando dinheiro com isso, mas tem como ganhar dinheiro com isso. Então essa galera pega isso e cadastra nessas plataformas, uma marca chega lá e eu tenho, 50 mil de verba pro marketing, eu boto, com 50 mil em 50 pessoas, por exemplo, e às vezes 100 pessoas, enfim, você bota uma escala muito maior, né? Então você paga ali, às vezes tem campanhas de 200 reais, às vezes. Então imagine, você consegue botar 100, 200 pessoas com um orçamento muito menor do que uma grande marca botaria em um canal, por exemplo.
Então, o UGC ele vem muito desse caminho. Tá? Mas vamos pensar agora a conexão. As marcas, então, têm um grande problema. Investir em influenciador é caro. Investir em influenciador pode gerar outros problemas, porque o cara, às vezes, não divulga a marca do jeito que você quer. O primeiro problema é o investimento alto, então você tem mais risco, uma série de coisas. Mais do que isso, os influenciadores também sacaram uma outra coisa do outro lado. Virgínia, por exemplo, é muito mais vantajoso. Por que eu vou divulgar uma marca de perfume, ou de shampoo, ou do cacete que seja, se eu posso lançar a minha própria marca? Então, tem um ponto muito importante nisso. Pra que eu vou divulgar, sei lá, a Avon, se eu posso criar a minha Avon? Tipo, eu tenho grana. Assim, esses influenciadores gigantes. Eu tenho capital aqui pra isso, eu posso investir alguns milhões aqui, ou enfim, pegar uma indústria terceirizar uma produção, lançar minha própria marca. Pô, talvez não seja um baita negócio. E eu, em vez de ficar vendendo pra outra marca, vender pra minha marca, às vezes eu vou ganhar mais dinheiro do que só com publicidade. Saca? E isso tá começando a acontecer. Então, o mercado em si de publicidade tá mudando. O mercado de marketing digital, de publicidade, falando mais especificamente de publicidade com marketing digital e marketing de influência, mudou. Voltando ao Canal Foco. O que o Canal Foco tá usando de estratégia? Exatamente isso. Então você pega ali, você paga 100 pila, 200 pila diária de um ator de recém-formado em teatro, ou simplesmente que não é conhecido, e fala, cara, eu quero que você vai fazer uma figuração aqui, eu quero que você vai participar de um debate, o seu trabalho vai ser debater aqui, defender ou falar mal de fulano de tal. Ah, beleza, 200 pila por dia aí, enfim, essa é a proposta. O GC vem disso. Então você tem ali pessoas que parecem pessoas normais, né, pessoas do dia a dia, que não são influenciadores, gerando conteúdo propositalmente. E isso é um exemplo de como as marcas estão usando isso, como um canal, por exemplo, tá crescendo só com base nisso. Então provavelmente tem gente aí por trás investindo pesado, investindo a grana. E provavelmente tem grandes chances de o Thales Gomes da vida, ou qualquer cara que seja aí, estar pagando para produzir esses vídeos, porque ele também tem uma vantagem, porque o convidado chega brifado no programa. Você pode ter certeza. O Thales Gomes não vai chegar no programa desse sem saber qual vai ser os temas, né? Ele chega brifado. Então o Thales Gomes é o convidado para não chega brifado. A galera lá não. Então assim, vão falar bobeira, vão falar, enfim, estão ali pelo cachê do dia. Por 100 pila, por 200 pila, 300 pila, que seja. Estão ali pelo cachê do dia. Para que uma Avon vai contratar a Virgínia da vida? Também que se a própria Virgínia não quer, ou tá muito cara, a Virgínia vai cobrar 1 milhão uma campanha, se ela pode pegar metade desse orçamento e criar um movimento inteiro, um movimento de um monte de usuários aleatórios falando de maneira natural sobre a marca e parecer que a marca só tá crescendo porque as pessoas estão gostando do produto. Olha só que interessante. Ou, por exemplo, você paga tiktokers aí, pode ter certeza, inclusive, tá? Muitas das trends que surgem, do nada aparece um novo produto, do nada, um produto surge, vira moda. Hoje não é tão difícil você manipular uma onda, criar uma onda na internet. O GC é literalmente isso, inclusive. É muito bom quando o próprio usuário gera conteúdo pra você sem você estar pagando pra ele. Imagina se você tem o potencial de pagar. Comprar depoimentos, por exemplo. Imagina a beta, imagina se eu quero, por exemplo, se a gente quisesse aqui na beta pegar, cara, vou separar uma verba, vamos pegar aqui 50 pau aí de orçamento e eu vou pulverizar, vou pegar um monte de pessoas pra gravar vídeos falando que são empresários, falando bem da beta e como a beta revolucionou o seu negócio e lá. E peço pra eles divulgarem nas próprias redes sociais e marcarem a gente, por exemplo. É uma estratégia do GC, por exemplo. É ético, é moral, aí é outros 500, entendeu? Mas acontece. Marcas estão se aproveitando disso, né? Especialistas em marketing, enfim, começam a notar que o conteúdo gerado pelo usuário, pelo cliente, que não necessariamente é famoso, tem um impacto tão bom quanto o cara que já era famoso indicando. Porque hoje as pessoas estão vendo isso. Então, por exemplo, você vai comprar algo no Mercado Livre, a estratégia do Mercado Livre é o GC. Olha que curioso. Se você produz um vídeo ali, às vezes falando, dando uma review do produto, do nada você pode ter o seu conteúdo sendo impulsionado, por exemplo. Não tô falando que o Mercado Livre faça isso, tá? Sinceramente. Mas ele faz isso com os anunciantes, tá? Mas não é o ponto. Mas digamos, pode ir lá aparecer uma pessoa normal, olha só o produto que eu comprei, nossa, a melhor geladeira que eu já vi, lá. Tanto faz quem é, ou se é o João da Silva, se é a Mariana, sabe-se lá quem, que ninguém conhece, não importa. Se o vídeo dela viralizar, ela falou de um produto legal, que é show de bola, a galera olha a opinião, entendeu? A internet está se tornando cada vez uma grande comunidade, ou diversas comunidades, né? Por nicho, aí, por subnichos.
Então, esse senso de comunidade tem um impacto muito bom, muito importante, né? Muito impactante. E tem tanto resultado quanto você pagar, às vezes, vários influenciadores ou um influenciador só. Dito isto, é uma estratégia interessante de marketing, é uma estratégia que grandes empresas estão utilizando, tem várias maneiras de se fazer. Especialistas começaram a sacar essa questão do UGC de maneira orgânica. Quando isso acontecer de maneira orgânica, até hoje, se você sabe, se o seu cliente está falando bem de você na internet, sem você pedir, imagina, sem você pedir, cara, o potencial disso é violento, é absurdo. Imagina se você consegue dar um empurrão pra isso acontecer, que é o que as marcas sacaram, né? Então, tipo, pô, legal. Se a gente já tem resultado só da galera falar bem, sem a gente tá pedindo, quando alguém, por exemplo, alguém compra um produto, tira uma foto e marca o arroba da empresa, é o GC. É isso que tá acontecendo. Você tira, chegou seu iPhone, você tira uma foto do seu iPhone, pô, lá, olha aqui, chegou meu iPhone novo, e marca Apple, é o GC que você tá fazendo. Você, uma pessoinha ali, às vezes que não tem tanta influência, em volume, se gera influência. Porque não é só o Joãozinho, é quantos Joãos estão falando sobre isso, quantas Anas, enfim, quantas pessoas estão falando sobre isso. E isso tem um impacto muito grande. A Mind8, eu acho que é a agência que era da Preta Gil, enfim, não só dela, né, ela era sócia lá. É uma agência, inclusive, que foi acusada há um tempo atrás justamente disso. Olha que curioso. Eles manipulam tendências, né? Então você tinha ali a Choquei, ou eles têm ali diversos portais, microportais de fofoca, dentro do Twitter, Facebook, Instagram. Perfis, às vezes, que são grandes, como a Choquei, mas às vezes não são. Às vezes são perfizinhos de 20 mil seguidores, 10 mil seguidores, 5 mil seguidores. Só que se você bota isso em escala, você pode criar tendências. Então, do nada, curiosamente, a Luísa Sonza tá em alta. Todo mundo... Por algum motivo, do nada, em massa, todos os portais de fofoca começaram a noticiar o novo álbum da Luísa Sonza. Você acha realmente o quê? Ela tem uma assessoria de imprensa muito boa ou tal? De certa forma, sim, né? Ela tem, só que é o quê? Ela é agenciada pela Mind8. A Mind8 pega isso, pega a pauta que ela quer levantar, taca ali no bolo dela de micro-influenciadores e influenciadores e portais e pulveriza isso com uma massa como se fosse um movimento orgânico e natural. Só que não é. Parece que os usuários, os consumidores, as pessoas estão naturalmente falando de assunto X, só que não estão. Eu acredito que, assim, só pra gente finalizar, eu acho que são pontos que é uma estratégia válida. Eu acho que é uma estratégia que as empresas que souberem, tiverem maturidade, gestão e sagacidade de trabalhar com isso, vão se beneficiar muito. É uma estratégia interessante. É uma estratégia de marketing muito boa. As empresas que conseguirem surfar, tiverem gestão para isso, sabedoria, vão conseguir se beneficiar muito e, assim, talvez até ter resultados mais expressivos do que teria com o marketing de influência tradicional. Né? Investindo menos, então maior impacto, né? Que é o que o empresário mais gosta, né? Baixos investimentos com alto impacto, né? O GC é uma estratégia que potencializa e promete muito isso. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, querem saber mais estratégias de marketing, mais estratégias de negócios, análises de negócio, temos aqui também vídeos de notícias, analisando diversas coisas do mundo empresarial e do mundo de negócio. Siga a gente aí, se inscreva no canal, comenta aí o que você achou. E é isso. Dê um like e ativa o sininho e até o próximo vídeo.